Graça e paz, irmãos. Vamos orar mais uma vez juntos. Senhor querido, uma vez mais nós elevamos nossos olhos para Ti, porque queremos contemplar algo mais da beleza do Senhor, da face do Senhor, da glória do Senhor. Quão maravilhoso Tu és. Verdadeiramente, Tua beleza é indescritível. Assiste-nos, habilita-nos pelo Teu Espírito, abrindo-nos a Tua Palavra, para que vejamos um pouco mais dessa indescritível beleza do Senhor. Confiamos nossas vidas a Ti, esperamos toda provisão e sustento de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler novamente os 4 primeiros versículos da Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até ontem, então, no período da noite, nós temos compartilhado com os irmãos, já por 2 reuniões, que o propósito principal dessa preciosa carta aos Hebreus é exortar-nos, já que o capítulo 13, versículo 22, resume a epístola toda como sendo uma palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. E toda exortação, pela sua própria natureza, ela cumpre 2 objetivos. Por um lado, uma exortação nos adverte. Irmãos, não existe sequer um lugar em todo o Novo Testamento onde hajam advertências mais sérias com relação à vida cristã do que a Epístola aos Hebreus. Se você conhece um pouco desse livro, você sabe disso. Não existe outro lugar em todo o Novo Testamento com advertências mais sérias. Por outro lado, também não existe outro lugar no Novo Testamento com encorajamentos mais significativos. Porque a finalidade da exortação é, por um lado, advertir, por outro lado, encorajar. Então, observe essa complementaridade, porque ela é muito importante. Nosso Deus não é aquele carrasco celestial, com o chicote na mão, orientando-nos a fazermos o melhor que pudermos para viver a vida cristã. Ele efetuou por nós um trabalho na cruz absolutamente perfeito, completo. Foi ascenso ao céu e derramou o seu Espírito Santo. Salmo 133 descreve isso de uma maneira tão linda. Aquele salmo é um reflexo, é uma figura, uma metáfora de Atos, capítulo 2, versículo 33. Quando Pedro está pregando aquela primeira mensagem no Pentecostes, e diz que esse Senhor, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus no meio de vós, com sinais, prodígios, ele começa assim o seu sermão lá em Atos 2. Quando ele chega no verso 33, ele diz assim: ele foi exaltado, ele falou da sua encarnação, falou da sua morte, falou da sua ressurreição. E lá no verso 33 de Atos 2, ele diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus. Você se lembra? E aqui no livro de Hebreus aparece 4 vezes essa expressão. Uma delas nós acabamos de ler no capítulo 1, final do versículo 3.
Exaltado, pois, à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa, aquela promessa que Ezequiel falou, aquela promessa que especificamente Joel falou, que é citado por Pedro no seu sermão, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, exaltado à destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Então, esse Senhor entronizado, conforme o livro de Hebreus nos mostra, ele derramou o seu Espírito Santo para quê? Como estávamos falando ontem à noite, para fazer em nós o papel do servo de Abraão, Eliezer. Ele vai nos falar das riquezas insondáveis de Cristo, esse Isaac celestial. E ele vai cativar e preparar o coração dessa noiva, Rebeca, que é figura da igreja, para ir ao encontro do seu amado que aguarda por ela. E você conhece aquela perspectiva de Gênesis capítulo 24, tão linda. Quando Eliezer começa a falar sobre Isaac e diz assim: Isaac é o filho do meu senhor Abraão. E meu senhor Abraão é um homem muito, muito rico. Mas ele confiou a Isaac, deu a Isaac tudo quanto ele possui. Então os irmãos observam que quando ele vai se apresentar, ele nem mesmo fala o seu nome. Ele diz: eu sou o servo de Abraão. Porque toda genuína obra do Espírito, ela não é espiritocêntrica. Ela é cristocêntrica. Então ele vai falando a respeito desse Isaac, que é a figura de Cristo. Irmãos, nesse livro tão maravilhoso, do qual nós não conhecemos nem o seu autor humano, e se você observar as citações da palavra de Deus que são feitas nessa epístola, poucas delas, quase nenhuma, são mencionadas a sua fonte. Veja quantos salmos são citados no capítulo 1, versículos de 5 até 13, quantos textos. No capítulo 2, mesma coisa, no capítulo 3, mesma coisa. E a ênfase é, como diz o capítulo 3, versículo 7, assim pois como diz o Espírito Santo. Você se lembra? Assim pois como diz o Espírito Santo. Olha lá no capítulo 3, verso 7. E ele cita, neste texto, o Salmo 95. Mas ele não fala qual é o autor do Salmo. Porque a ênfase do Espírito Santo, através desse autor humano desconhecido nessa epístola, é realçar que a Bíblia é a palavra de Deus, independente de qual é o seu autor humano. Então, havendo Deus outrora falado, veja quem falou, é Deus. Não importa quem foram os instrumentos humanos. Aos pais pelos profetas, e ele colocou todos num grupo só. Porque a ênfase não está nos profetas, a ênfase está em Deus, foi ele que falou, os profetas foram instrumentos. Mas agora ele falou no Filho. Então, irmão, observe nesse pequeno texto que nós lemos, que quando ele descreve essas características do Filho, de onde nós vamos prosseguir hoje, do ponto que terminamos ontem, ele mostra que esse Senhor Jesus é profeta com P maiúsculo, porque Deus nos falou lá atrás pelos profetas, no plural, mas nesses últimos dias, que se iniciaram com a encarnação do Verbo de Deus, ele nos falou, segundo o original, em um Filho. Não há um artigo definido no grego. Porque a ênfase é apontar muito mais para o que ele é. Para o que ele é em si mesmo. Por um Filho. Ou seja, nele Deus falou tudo sobre a sua natureza. Sobre quem ele é. Porque o Filho participa da natureza. Então o Filho de Deus, ele tem necessariamente que ser Deus. Como filho de Deus pode não ser Deus? Ele não seria filho de Deus, ele seria criatura de Deus. Então, quando Deus nos falou, segundo o original, em um filho, traduzido aí no filho, não é porque ele tem outros filhos. O sentido da expressão é que no seu filho ele expressou toda a sua natureza. Comunhão de natureza. Então, se ele falou no filho, nós não precisamos mais ouvir nenhum tipo de mensageiro. E então é por isso, meu irmão, para que você compreenda essa epístola, que a partir do versículo 5, ele começa a tocar, na verdade no 4, ele começa a tocar no assunto dos anjos. Porque no sistema judaizante, qual era o intermediário da revelação de Deus mais importante? Qual era? Os anjos. A lei foi dada a Moisés, segundo Gálatas, Paulo nos diz em Gálatas, por ministério de anjos. Então os anjos eram esses intermediários da revelação. Um anjo encontrou Agar quando fugia da casa lá da sua senhora, Sara. Um anjo passou pela tenda de Abraão quando ia falar sobre o juízo de Sodoma.
Um anjo se apresentou a Gideão para falar com ele, etc, etc. E o anjo do Senhor acompanhou, naquele caso, uma teofania, não é? Aquelas aparições pré-encarnadas de Cristo mesmo, anjo com A maiúsculo. Mas aqueles anjos com A minúsculo, eles foram intermediários da revelação de Deus, portadores da revelação de Deus no Velho Testamento. É por isso que o autor começa pelos anjos. Dizendo que o Filho, por causa do que ele é, por causa da comunhão de natureza que ele tem com o Pai, porque ele é Deus, então, o falar no Filho é final. O falar no Filho não é provisório. O falar pelos profetas, o falar através do Velho Testamento, das diversas maneiras, como ele diz aí, foi provisório. Mas o falar no Filho, com F maiúsculo, é final. Por causa de ser o Filho quem é. Então, irmão, toda a ênfase dessa epístola é que nós precisamos ouvir o Filho. Ele começa e termina da mesma maneira. Ouça o Filho. Ouça o Filho. Olhe para o Filho. Considere atentamente vocês que participam da vocação celestial. Lembra do capítulo 3? Considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Capítulo 12 também, o início do capítulo 12. O autor e consumador da fé, considerai a ele, para que não vos fatigueis desmaiando nas vossas almas. Ainda no capítulo 12, versículo 25, ele diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Ele começa dizendo que Deus falou e termina dizendo, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Capítulo 12, verso 25. Então essa é a ênfase do livro de Hebreus. Deus nos falou perfeita, final e completamente na pessoa do seu Filho. Então nós vamos continuar hoje, olhando para o Senhor, dependendo dEle, para que Ele nos mostre algo mais desse seu maravilhoso falar na pessoa do seu glorioso Filho. Então o livro de Hebreus não podia começar de outra maneira. Ele não tem uma introdução, na verdade. Você vê que ele não tem uma introdução. Ele não fala sobre os destinatários. Ele não menciona quem é o autor, porque isso não interessa. Ele inicia imediatamente a respeito de Deus os falou no tempo do Velho Testamento, de diversas maneiras, e agora no Filho. E ele descreve 7 glórias do Filho e vai nos dizer por que então esse falar é final. 4 versículos que resumem 13 capítulos. Você quer um resumo da Epístola aos Hebreus? Aí está. 4 versículos. Essas 7 glórias, como nós mencionamos, falam de todo o assunto da carta aos Hebreus. Nada fica de fora. Quais são os 7 itens? Primeiro, esse Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. Já compartilhamos ontem qual o significado disso. Ele é herdeiro não só porque ele é criador. Apenas por esse fato ele já teria o direito, porque foi ele quem fez. Se foi ele quem fez, é dele. Mas muito mais do que isso. A sua criação que foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O Senhor Jesus, então, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, o Filho de Deus, ele se fez carne, assumiu natureza humana, experimentou ou provou, segundo o capítulo 2, versículo 10, ele provou a morte por todo o homem. Então, quando ele ressuscitou, ascendeu aos céus e foi entronizado, capítulo 1, versículo 3, a última expressão, sentou-se à direita do trono da majestade, ele assume agora, podemos dizer, oficialmente, a posição de herdeiro. Por isso que você vê de novo a expressão repetida no verso 4. No verso 3 diz que ele fez purificação dos pecados, então veja que se refere ao Verbo encarnado, ao Redentor. Depois ele assentou-se, então se refere à ressurreição e à entronização. E depois no verso 4 diz que ele se tornou tão superior aos anjos quanto herdou. Se no verso 2 diz que ele é o herdeiro, no verso 4 diz que ele herdou. Você está vendo a mesma palavra? Porque ele assumiu oficialmente essa posição de herdeiro por causa daquele trabalho que ele efetuou na cruz do Calvário. Pela morte e pela ressurreição, ascenso e entronizado, ele assume essa posição de herdeiro de todas as coisas. Ontem falamos qual o significado disso. Paulo interpreta esse texto em Atos 13, o Salmo 2, como se referindo à ressurreição. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Já falamos isso ontem. E também tocamos no segundo aspecto do versículo 2. Pelo qual, veja aí, também fez o universo. Falamos ontem, paramos ontem aqui. Só vou acrescentar um detalhe que não foi compartilhado ontem. Essa expressão, essa segunda glória do Filho, herdeiro de todas as coisas primeiro, e pelo qual fez o universo, segundo. O herdeiro
e o Criador. Essa expressão pelo qual fez o universo, na verdade não aponta em primeiro plano para o fato de que Jesus é o Criador. Claro que ele é. João diz que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Não é? E Colossenses capítulo 1 diz a mesma coisa. Tudo foi criado por meio dele, porque ele é o Criador, e para ele. Mas esse texto de Hebreus tem uma particularidade. Quando diz, pelo qual também fez o universo, a tradução do original é, pelo qual fez as eras, e não o universo como um todo. Pelo qual fez as eras, ou pelo qual fez as idades. Sabe qual é a ideia? A ideia é que ele não é apenas o Criador, mas ele é aquele que rege tudo o que ele criou. Ele criou as idades. Ele é aquele que criou o universo e rege o passado, o presente e o futuro. Você vê a beleza dessa expressão? Ele criou as idades. Irmãos, isso joga o deísmo por terra. Não, o Filho de Deus, o nosso Deus, não é um criador que criou o seu universo como um relojoeiro fez o relógio. E depois dá a corda nele, ele funciona sozinho. De vez em quando precisa dar manutenção. Não é? Nosso Deus não. Ele é o Deus que permeia aquilo que ele criou. Mas também não é panteísmo. Quando você toca numa árvore, você não toca em Deus. Quando você toca num animal, você não toca em Deus. Mesmo que o Greenpeace pense assim. Ele não se confunde com o seu universo. Não é panteísmo. Mas também não é deísmo. Ele governa como sendo um ser pessoal. Ele não comunicou a sua essência com as suas criaturas. A sua essência pertence exclusivamente a ele. Deus é Deus e só ele é Deus. Ele não compartilha sua essência com nenhuma criatura. Ele compartilha sua glória com aqueles que ele redimiu, com seu corpo que é a igreja, mas não a sua essência. Nós nunca vamos ser divinizados. Nunca. Sempre seremos criaturas. Então, quando diz que ele governa as idades, significa então que ele rege, ele controla, ele age providencialmente em tudo aquilo que ele criou, em todas as eras. Por isso, capítulo 13 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, essa é uma particularidade importante desse versículo. Segunda glória, então, já foi colocada. Olhem a terceira, no versículo 3. Ele, esse maravilhoso ele. Quem é ele? O Filho. O Filho. Então, a terceira glória diz, ele é o quê? O resplendor da glória. Essa palavra original, ela se refere a uma radiância, a uma refulgência. A ideia, para usar uma metáfora, seria a seguinte, uma metáfora natural. Nós não vemos a eletricidade, ela é algo invisível. Nós temos um instrumento para revelar o significado, o valor, a beleza da eletricidade. Esse instrumento é a lâmpada. Por isso, lá em Apocalipse, quando se descreve aquela cidade celestial da comunhão de Deus com seu povo, diz assim, a glória, veja só, a glória de Deus a iluminou. Mas a glória de Deus é intangível, é inacessível. Paulo diz que essa glória, homem nenhum jamais viu, nem é capaz de ver. Você se lembra? Quando ele escreve a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, finalzinho da epístola a Timóteo. Então, quando se descreve a Nova Jerusalém, diz, a glória de Deus a iluminou. E, veja se o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21. Esse é o sentido dessa expressão maravilhosa. Então, eu queria mostrar para os irmãos alguns textos que vão nos ajudar nessa preciosa compreensão. É por isso que Paulo diz assim, há um só Deus, esse Deus que é o que é e que ninguém é como ele. Ele é incriado, ele é eu sou o que eu sou, um Deus que não precisa de nada e nem de ninguém, que é perfeito, que é completo, um Deus que fez tudo o que fez porque foi automovido. Ele não fez o que fez por nenhuma compulsão externa, ele só é movido por ele mesmo. Você se lembra de Aristóteles, um dos filósofos antes de Cristo? Aristóteles era muito preocupado com essa questão de qual era a razão por trás de todas as coisas. Ele e os filósofos gregos, não é? Então ele chegou à conclusão que havia um motor, que deveria haver um motor que movia tudo mais, não é? Era um motor que era a causa do movimento de tudo mais. Interessante, irmão. A partir do século V depois de Cristo, ou antes de Cristo melhor, no século V antes de Cristo, o pensamento
filosófico grego sofreu uma guinada. Se você já estudou um pouquinho disso, você sabe. Deixa eu te passar essa informação, que ela tem muito a ver com o que estamos compartilhando. O pensamento filosófico grego, até o século V, era muito mais mitológico. A época de Homero, a época de Hesíodo. Lembra o Homero com a sua Ilíada? Então, no século V a.C., o pensamento filosófico sofreu uma guinada. Eles deixaram os seus mitos e as suas deusas e passaram para um pensamento mais racional, na época daqueles filósofos que também nós conhecemos, Tales de Mileto e muitos outros. Nessa época, o primeiro homem, segundo a história, a usar a palavra logos, que João usa no seu evangelho, 500 anos depois, foi um filósofo de Éfeso, chamado Heráclito. E o que ele queria dizer com logos? Eles chamaram, nesse seu pensamento, de tentar descobrir a beleza e a harmonia desse universo, que diz aqui a palavra que foi feito pelo Filho. Quando eles começaram a tentar compreender o universo racionalmente, eles entenderam que tinha, necessariamente, que haver uma mente por trás de toda a ordem. Era impossível que essa ordem, essa beleza, essa harmonia fosse não causada. Só que na mente não iluminada desses filósofos, já que eles não eram homens de Deus, na sua mente limitada e não iluminada, eles chamaram esse princípio que dá harmonia, que dá beleza, que dá ordem por trás de todo o universo, de logos. Mas era um princípio impessoal, não era uma pessoa. Na mente deles não havia um Deus pessoal, nem o Filho de Deus. Então esse princípio era impessoal, uma mente impessoal que governava tudo. Então, irmãos, na verdade, sabe o que o Espírito Santo fez? Porque o Filho de Deus rege as idades. O universo foi feito por meio dele, criado por ele, e ele rege as idades. Então o Espírito Santo colocou essa palavrinha logos na panela de pressão dos filósofos, para cozinhar durante 500 anos. Então eles ficaram se debatendo e pesquisando o que é o logos, e o logos, e o logos está por trás de tudo. Aí então o Espírito Santo levanta João, escrevendo primeiro o Apocalipse, e não o Evangelho. Na ordem cronológica, o Apocalipse vem primeiro, não o Evangelho. Então você vai ver em Apocalipse 19, o Espírito Santo agora tomando essa palavra da panela dos filósofos. Abra lá, por favor, para você ver. Apocalipse 19. Diz assim, a primeira menção desse termo logos na Bíblia, Apocalipse 19. Veja o que diz o versículo 11. João está tendo a sua visão celestial na ilha de Patmos, com relação ao Filho, ao Senhor, não é? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, com letras maiúsculas, e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, como ele já descreveu no capítulo 1, você se lembra? Na sua cabeça há muitos diademas, e ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Lembra que nós falamos ontem? Só Deus se conhece. Só Ele se autoconhece. Ninguém pode conhecer a Deus como Deus se conhece. Senão a criatura poderia dissecar o Criador. E isso é impossível para ela, por causa da sua limitação de criatura. Não é? Mas, como nós vemos aquela expressão de Agar, lá em Gênesis 16, a fonte Beer, Laai, Roi. Se lembra? O Deus que vive e se revela. Então nós podemos conhecer a Deus por quê? Por causa da sua revelação no Filho. A glória de Deus na face de Cristo. Porque a glória de Deus é intocável, é inacessível. Irmão, imagine você levar, compare sua vida humana a uma bola de aniversário, uma bexiguinha de borracha. Aí você chega com a sua bexiguinha de borracha num tanque de nitrogênio, sem válvula reguladora. Aí você vai chegar lá com a sua bexiguinha para encher, no balão de nitrogênio. O que vai acontecer com a tua bexiguinha? A glória de Deus, a natureza de Deus é inacessível para nós. Ele se revelou na pessoa do seu Filho de tal forma que essa revelação é plenamente satisfatória para nós. Porque nós somos criaturas tão limitadas. Sempre será satisfatória, mas nunca, em toda a eternidade, nós poderemos esgotar Deus no que Ele é. Porque só Ele conhece-se a si mesmo, para ser redundante. Então, quando Deus se autoconhece, como falei,
Ele gera eternamente, não cria. Ele gera uma imagem de si, que é exatamente igual a si. Quando você tem uma ideia a respeito de quem você é, essa imagem que você tem de você mesmo é completamente deturpada, seja para um lado ou seja para o outro. Mas quando Deus gera uma imagem de si mesmo, essa imagem necessariamente tem que ser tão perfeita quanto Ele, porque é gerada dele. Você acha que houve um tempo em que Deus começou a ser sábio? Ele sempre foi sábio. Por isso Provérbios 8 personifica essa sabedoria e diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Provérbios 8:12. E se você continuar a ler a partir do verso 22, Provérbios 8:22, você vai ver que essa sabedoria, ela é uma sabedoria com S maiúsculo. Porque ela diz assim: eu era o seu arquiteto. Porque a sabedoria é o Filho, é o Filho. Ele, o Filho, Jesus, se nos tornou da parte de Deus em sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, quando você lê Provérbios 8, 22 em diante, você vai ver que essa sabedoria é uma sabedoria com S maiúsculo. É uma pessoa, não é um atributo de Deus. Só uma pessoa pode dizer eu. E Provérbios 8, 12, você vai ver eu, a sabedoria. Ela é uma pessoa, não é um atributo. O que é a sabedoria de Deus? É o seu Filho. Por isso ele se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então Deus se conhece pela sua sabedoria. E ao conhecer-se, ele gera uma imagem de si, que é igual a si. Então Colossenses diz: ele é a imagem do Deus invisível. Você percebe? O primogênito de toda a criação. Aí vem Ário, aquele bispo de Alexandria, lá no século 3, e diz que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Primeiro ser que Deus criou. Por isso ele é o primogênito de toda a criação. Mas absolutamente aquela passagem não tem esse sentido. Ela é extraída lá do Salmo 89. Primogênito se refere ao mais elevado. O mais elevado. Nele foram feitas todas as coisas. Salmo 89, versículo 27. Então, irmão, é aí que o autor de Hebreus começa. E é esse entendimento da glória de Deus e de Jesus como sendo o seu resplendor é que nós precisamos ter. Então, João, quando tem essa visão, vamos continuar aí, capítulo 19, versículo 12, ele terminou dizendo: esse nome escrito, ninguém conhece senão ele mesmo. Agora veja, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, Logos, é a primeira vez que aparece. Então sabe o que Logos significa? Por que o Espírito Santo colocou essa palavrinha lá na panela para ser cozinhada? Porque agora quando ele toma esse nome, ele está dando a razão de tudo. Ele está dizendo: sabe isso que vocês andaram pensando, remoendo e tentando entender esse tempo todo? Isso não é um princípio impessoal. Esse que dá ordem, que dá harmonia, que dá beleza, que dá razão a tudo que criou, é uma pessoa divina. É o Verbo, é o Logos, é o Filho de Deus. Então ele vai começar o seu evangelho do mesmo modo, dizendo assim: no princípio, que princípio é esse? Irmão, o princípio de Gênesis é o princípio da criação, porque no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas o princípio de João é um princípio antes da criação. João, quando começa o seu evangelho, ele dá um passo para trás de Gênesis. Ele não começa com a criação. Ele diz: no princípio era. Era o quê? A criação? Não, era o Verbo. Quando nada havia, havia o Verbo. Porque o Verbo é Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com. Então são dois. Estava com. Porque na triunidade de Deus há uma subsistência pessoal, então, de cada uma das pessoas. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. Mas os três são um e partilham de uma única essência. Então, o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aí no versículo 2 ele vai para a criação. E diz: ele estava no princípio com Deus. Agora esse princípio mencionado segunda vez no versículo 2 é o princípio da criação. Porque logo no verso 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então os irmãos estão vendo qual o significado de resplendor da glória? A glória de Deus é inacessível. A glória de Deus é intocável. Lembra do pedido de Moisés em Êxodo 33? Lembra o que Moisés mais queria? Você se lembra, não lembra? Êxodo 33. O que Moisés falou para o Senhor? Rogo-te
que me mostres a tua glória. Lembra? E o Senhor falou assim: Moisés, homem nenhum verá a minha glória e viverá. Mas, irmão, pense naquela figura tão linda. Como se Deus dissesse assim: Moisés, só tem uma maneira de você ter um vislumbre da minha glória. Sabe qual é? Lembra do texto, irmão? Êxodo 33. Eu vou te colocar sobre a penha. Sobre. E quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da penha. Então eu farei passar a minha glória, toda a minha bondade, ele diz, diante de ti. Então você me verá pelas costas. É claro que essa é uma linguagem antropomórfica. É lógico, Deus não tem frente nem costa, não é? Ele está usando uma linguagem antropomórfica, para que ele saiba, Moisés saiba, que ele não poderá ver Deus frente a frente e permanecer vivo. Nenhum de nós pode. Então ele diz: você me verá pelas costas. Falei passar toda a minha bondade. Mas veja, numa fenda da penha. Irmãos, Paulo, quando interpreta essa figura em 1 Coríntios 10, ele diz que aquela rocha espiritual que seguia aquele povo era Cristo. Você se lembra? A rocha era Cristo. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, você se lembra que o soldado rasgou o seu lado com uma lança? Lembra? E do seu lado saiu sangue e água. Nós só podemos contemplar a glória de Deus porque nós fomos introduzidos na fenda da rocha. Nós participamos dos resultados, dos efeitos da morte do Redentor na cruz. Então nós podemos ver a glória de Deus através do Cristo e este crucificado. Então, resplendor da glória. O seu nome se chama o Verbo de Deus. Nesse verbo, então, a glória de Deus foi expressa. Você quer ver alguns versículos? Abra, por exemplo, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Vou citar só esse texto sobre esse assunto. Veja a beleza desse texto. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler de 3 a 6. Preste bem atenção. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus, pelo seu Espírito, derramado para a igreja, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus. De novo o termo. Hebreus diz: ele é o resplendor da glória. Para o conhecimento da glória de Deus. Onde? Na face de Cristo. Por isso Hebreus capítulo 1 diz: ele é o resplendor da glória. Irmãos, tudo que a divindade é, na sua essência, nas suas 3 pessoas, é expresso de forma a ser conhecida por nós na segunda pessoa da Trindade. Por isso ele se chama Logos. O que é Logos? Expressão, palavra. Então Logos veio, João toma essa palavra, colocada lá para cozinhar na panela dos filósofos. João toma pelo Espírito Santo essa palavra e diz: sabe quem é Logos? É uma pessoa, é o Filho de Deus. Por isso aquele capítulo 1 de João é tão importante. Lá você vai ver ele começar com o verbo, no princípio era o verbo, o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Aí logo você vai ver o verso 14 dizendo assim: e o Logos, veja que afirmação é essa, irmão. Imagina isso na cabeça dos filósofos. João dizendo assim: e o Logos se fez carne. Irmão, o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Porque ele é o resplendor da glória. Vimos a sua glória, João está dizendo. Glória como do unigênito do Pai. Unigênito, o único, singular. Não há outro filho como esse filho. Ele é um filho gerado na Trindade. Somente ele é filho que participa da essência de Deus. Unigênito, expressão importante. E ele, seguindo o texto, João, que eu estou citando, ele diz assim: a lei
foi dada, porque a lei é um instrumento de revelação, a lei não é uma pessoa. Ela foi importante, ela tinha uma finalidade, ela ia mostrar para o homem que ele era pecador. A lei é um espelho que desceu do céu. O pecado nos tornou tão cegos que nós não sabemos o quanto somos tão feios. Então sabe o que a lei faz? É um espelho que desce do céu. E quando o espelho chega na sua frente, você quase infarta. Não é? Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o ministério da lei. A lei foi dada por Deus para nos salvar? A lei foi dada por Deus para nos justificar? Claro que não. A lei nos serviu de aio, pedagogo no original, um instrutor de ignorantes, um instrutor de crianças, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossem justificados por fé. Não é? Então ele diz, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade não foram dadas. A graça e a verdade vieram, porque elas estão em uma pessoa. Vieram por meio de Jesus Cristo. Então está vendo o que João está fazendo? Ele diz, Logos que é Deus, Logos que está com Deus. Logos que se fez carne. Logos que tem um nome, porque ele se fez carne, ele tem um nome humano. Qual o seu nome? Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aquelas pessoas olhavam para ele e diziam assim, mas como pode esse saber essas letras sem nunca ter estudado? Não é esse o filho do carpinteiro? Então quando Pedro recebe aquela revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus tinha que falar o que ele falou para Pedro mesmo, não é? E você é um bem-aventurado, Simão, João ninguém. Porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Só é acessível por revelação, né? Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, esse é o resplendor da glória, o Filho. Sabe por que o autor de Hebreus vai traçando essas glórias maravilhosas? Sabe por quê? Vou adiantar para você, ter o panorama. Porque quando ele chegar na sexta glória, nós estamos na terceira, quando ele chegar na sexta, ele vai dizer assim, tendo feito a purificação dos pecados. Ele vai mostrar a grandiosidade da obra da cruz, por ele ser quem é. Você percebe, irmão? Se ele fosse uma criatura de Deus, ele não poderia nos redimir. Porque para que Deus pudesse ter satisfação pelos pecados do homem, ele precisava ser satisfeito segundo a sua altura. Você percebe? Segundo a sua altura. A altura da sua glória, a altura da sua santidade e a altura da sua justiça. Agora a pergunta é, quem pode satisfazer essa altura? Hein? Da justiça, da santidade e da glória de Deus. Quem? Ninguém. A não ser o próprio Deus. E quem é o Filho de Deus? É Deus. É Deus. Então quando o Filho de Deus se fez carne, efetuou a obra na cruz do Calvário, nós fomos justificados, nós fomos aproximados, reconciliados com Deus, de modo absolutamente satisfatório. A justiça, a santidade e a glória de Deus ficaram satisfeitas. Você percebe o tamanho disso? Por isso que o capítulo 2 diz assim, ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quando ele se encarnou, ele não se encarnou em corpo de anjos, para redimir anjos. Ele se encarnou em corpo de homem. Tendo espírito humano, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo alma humana, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E tendo corpo humano, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então, porque ele assumiu a natureza humana integral, espírito humano, alma humana e corpo humano, ele pode salvar o homem integralmente. Por isso, capítulo 7 de Hebreus, versículo 25, diz assim, Hebreus 7, 25, um dos versículos chaves dessa epístola, diz assim, por isso, abra sua Bíblia, por favor. Olha que versículo, um dos versos chaves dessa epístola. Por isso, ele pode fazer o quê? Salvar o quê? Um pedaço, uma parte, um pouco? Totalmente. Porque, Hebreus 2,14, porque os filhos têm participação comum de carne e sangue. E carne e sangue, Hebreus 2,14, se refere à natureza humana completa. Com espírito humano, com alma humana e com corpo humano. Então, porque ele assumiu natureza humana completa, participou de carne e sangue, Hebreus 2,14, ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus.
Por que ele pode? Porque agora ele vive. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e morreu, e ressuscitou, e ascendeu, e está entronizado. Âncora da alma, seguro e firme, que penetra além do véu, onde Jesus está como precursor, e vive para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Meu irmão, é por isso que o capítulo 2 diz assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Aquilo que Jesus não assumisse, ele não poderia salvar. Ele tinha que ter espírito humano para poder salvar o espírito humano, regenerando o espírito humano. De trevas resplandecerá a luz. Isso é regeneração, isso é novo nascimento. Mas ele assumiu a alma humana para salvar a alma humana, e a alma humana é mente, é vontade, emoções, e ele quer santificar tudo isso e tornar isto a sua imagem. Por isso esse que é o unigênito, segundo o livro de Hebreus, segundo o Evangelho de João, em Romanos 8, Paulo chama de primogênito. Esse unigênito, o único grão de trigo de Deus, ele foi plantado na terra. E não ficou só, porque ele morreu. Ele podia expulsar demônios, ele podia curar enfermos, e nós estaríamos perdidos do mesmo jeito. Ele seria um curandeiro celestial. Ele não veio na terra para expulsar demônio, para curar enfermo, ele veio para morrer. Porque se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Então, Hebreus 2, versículo 10, vai dizer que ele está conduzindo, por causa do que ele fez. Lá em Hebreus 1:3, purificação de pecados. Então ele está conduzindo muitos filhos à glória. E o que é glória? É o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo ser tornados semelhantes ao nosso Senhor. E nada menos do que isso. O Espírito Santo não vai contentar-se na sua vida e nem na minha, enquanto ele não tiver obtido este propósito. Ele não quer deixar você com uma mente velha, com uma vontade obstinada, com sentimentos distorcidos, uma relação quebrada. Ele vai incomodar você, porque ele quer santificar tudo em você. Irmãos, essa é a radicalidade do Evangelho. O Senhor Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. O Senhor Jesus não era político. Na vida cristã não existe a posição do em cima do muro. O Evangelho nos comprou na pessoa do Senhor Jesus de uma forma radical. Se o sal se tornar insípido, para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, graças a Deus, você não alcançou essa revelação. Foi-lhe dada pelo Espírito Santo. Agora o seu dever é, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Responda ao que o Senhor tem te falado, irmão. Ouça a palavra de exortação, olhe para o Filho. Então Paulo diz em Romanos 8, abra sua Bíblia por favor, Romanos 8, 28, ele começa o contexto dizendo assim: todas as coisas. Por que todas as coisas? Porque o nosso Senhor é esse Senhor descrito em Hebreus. O que foge ao seu controle? Ele é o herdeiro, ele é o criador das idades, ele governa, ele rege, ele dá destino. Todas as coisas cooperam para o bem, não bem-estar, mas o bem de Deus, que às vezes passa por muito mal-estar na nossa vida. Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O verso 29 agora vai descrever o propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Deus, quando nos redimiu, Ele não nos redimiu para nos livrar do inferno. O Senhor não nos salvou como sendo um seguro contra incêndio. Nós fomos chamados para um propósito muito maior do que simplesmente sermos salvos do inferno ou da ira de Deus. E por mais maravilhoso, e é maravilhoso que isso seja, nós somos chamados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Predestinados para serem, olha aí na sua Bíblia, Romanos 8, 29, predestinados para serem conformes ou conformados no espírito, na alma e no corpo, porque Jesus participou de carne e sangue. Hebreus 2,14, natureza humana integral. Então, para serem conformes à imagem do seu Filho. Agora veja, irmão, para que ele seja o quê? Que linda é essa palavra. Porque o unigênito nós sabemos que ele é. Ele é o Filho de Deus, gerado em Deus, assim como o Pai que vive. O Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele é gerado na eternidade em Deus, ele é o Filho de Deus.
Mas agora, porque ele foi plantado na terra, ele se encarnou para cumprir aquela obra, ele foi feito o primogênito. Agora, abra em Hebreus de novo. Abra no capítulo 1 de Hebreus, versículo 6, e você vai ver essa palavra de novo. E aqui a pergunta é, por que a palavra aqui não é unigênito? Por quê? Hebreus 1,6, o que diz aí? E, novamente, ao introduzir quem? Agora você sabe por quê, né? Com P maiúsculo. Porque o livro de Hebreus vai nos ensinar exatamente isso. O primogênito. Ele introduziu o primogênito no mundo. Sabe para quê? Vá no capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo o quê? Muitos filhos. Se no capítulo 1 ele fala do filho, com F maiúsculo e no singular, Deus nos falou no filho. No capítulo 2, ele vai falar dos filhos. Então, o que ele fez para cumprir esse propósito? Capítulo 2, verso 14. Ora, os filhos, somos nós, temos participação comum de carne e sangue, natureza humana integral. Destes, ele, que é o filho, igualmente participou. Palavra que aparece 7 vezes no livro de Hebreus, importantíssima. Participou, 7 vezes. Ele participou, não significa que ele tomou parte em. Ele não teve aparência humana, como diziam os docéticos. Ele tinha aparência humana só, mas não era um homem real. Né? Homem real, com espírito humano, com alma humana, com corpo humano, homem real. E Deus, 100% Deus. Não é 50% um homem, 50% Deus. 100% Deus, 100% homem. Então, ele participou de carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrasse a quem? Olha lá no verso 16, a descendência de Abraão, aqueles que creem nele, como creu Abraão. E no verso 17, em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Quem somos nós? Os irmãos do primogênito. Os irmãos do primogênito, com P maiúsculo. Irmão, esse é o propósito de Deus para nós. De glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na sua própria imagem. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Então a palavra primogênito no capítulo 1 de Hebreus, verso 6, é muito significativa. Irmão, você não é simplesmente um crente. E muito menos um membro de igreja. Você é um irmão do primogênito. Você já viu isso? Se você nasceu de novo, é isso que você é. Ninguém vai tirar isso de você. Mas você precisa responder plenamente à sua vocação. Por isso que no capítulo 3 diz assim, olha lá, Hebreus 3:1. Por isso, santos o quê? Irmãos. Você quer acompanhar essa palavra? Então volte. Volte no verso 11. Hebreus 2:11. Tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Senhor Jesus, não se envergonhe de lhes chamar o quê? Que lindo, né? O Senhor Jesus nos chama de irmãos, porque Ele é o unigênito que foi introduzido no mundo como primogênito, entre muitos irmãos. Então Ele não se envergonha. Por que Ele iria se envergonhar? Ele cumpriu uma plena, completa obra de redenção. E depositou na vida dos seus irmãos o seu próprio Espírito, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. E que Espírito é esse? Romanos e Gálatas. Espírito de adoção. Sabe o que é a adoção? Eu já te falei sobre a palavra teknon e ruios, não já? Teknon, filhos, crianças, recém-nascidos. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós nascemos de novo. Que nós somos teknon, crianças de Deus. Esse é um fato. O outro fato, as crianças não podem permanecer crianças, isso é retardamento. Nós somos chamados para a maturidade, deixemos levar para o que é perfeito, para a plenitude de Cristo. Então, no capítulo 8:19 de Romanos, 8:19, ele diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Romanos 8:19. E filhos ali é ruios. E o que é a palavra adoção no original? Ruiostesia. Sabe o que significa? Ser colocado numa posição de filho maduro. Havia uma cerimônia nas famílias orientais que era chamada de cerimônia de ruiostesia. Sabe o que isso significa? Quando aquele herdeiro era menor,
Ele era menor. Ele não podia tomar posse de nada. E realmente reger e governar sobre nada. Mas quando ele atingia a maioridade, havia uma cerimônia na família. Era uma cerimônia chamada de adoção. Perceba o que está acontecendo. Ele é um filho legítimo? É. Ele já participa da natureza. Ele nasceu na família. Mas ele vai passar por uma cerimônia de ruiostesia, adoção. Porque agora ele está na maturidade. Agora você entende porque a palavra diz assim? Que o Espírito que habita em nós geme, aguardando a redenção do nosso corpo, a adoção de filhos. Esse é o sentido de plenitude de filiação, irmão. Nós não fomos salvos para permanecer como somos. Nós fomos salvos, regenerados para ser conformes o nosso Senhor. Seu caráter, sua pessoa formada em nós. Que coisa tremenda é essa? Isso vai gastar toda a nossa vida humana, não é? Desenvolvendo e desenvolvendo e desenvolvendo a nossa salvação, com temor e tremor. E Deus efetuando e efetuando em nós, tanto o desejar isso, quanto o realizar isso. Graças a Deus, por esse equilíbrio divino tão precioso, né? Então, capítulo 3, capítulo 2, estávamos lendo, né? Verso 11, irmãos, olha o verso 12, de novo. Dizendo, quem que diz? O Senhor Jesus. Esse lindo versículo é extraído, você sabe de onde? Você está estudando Hebreus com cuidado? Esse versículo é extraído do Salmo 22. O Salmo 22 é o Salmo de quem? Do bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Deus meu, por que me desamparaste? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse versículo é extraído de lá. Salmo 22, 22. A meus irmãos declararei o teu nome. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que ele iria efetuar aquela obra na cruz do Calvário, na qual ele foi desamparado de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Assim começa o Salmo. Por que ele passou por essa agonia e efetuou essa obra? Para quê? Para nos livrar do inferno? Não, isso está incluído no pacote. Mas sabe qual é o propósito? A meus irmãos, agora ele pode me chamar de irmãos. A meus irmãos, eu, diz o Senhor, farei o quê? Declararei o teu nome. Os irmãos estão vendo para que nós somos redimidos? Por que o Senhor orou lá em João 17 assim, olha, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe por que nós somos redimidos? Para termos o pleno conhecimento de Deus. E não para sermos apenas perdoados dos nossos pecados. Nem irmos para o céu um dia, mas para termos pleno conhecimento de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Por artimanha de homens, por astúcia com que induzem ao erro, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Você vê, irmão, nós somos redimidos para esse propósito. Então você vai ver o Senhor nos chamando de irmãos, o nosso irmão mais velho, o primogênito. Depois, no versículo 17 de novo, Hebreus 2,17. Por isso convinha que em todas as coisas, o espírito, na alma, no corpo, em todas as coisas, sendo vulnerável à tentação. Jesus não era super-homem, tira o super da frente, ele era apenas homem, e como o homem era vulnerável, ele não tinha pecado nele, mas ele era vulnerável à tentação. O versículo 18 desse capítulo 2 diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E o capítulo 4, verso 14 a 16, vai dizer que é por isso que ele pode socorrer os que são tentados. Nós podemos chegar nesse trono da graça, encontrar misericórdia, encontrar graça, está lá no final do capítulo 4, porque ele se fez homem. Então o verso 17 diz, ele se tornou em tudo semelhante aos irmãos. Então você tem a palavra irmãos no final do verso 11, palavra irmãos no verso 12, palavra irmãos no verso 17, a palavra irmãos no capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos. Que coisa mais tremenda isso, né? Santos, colocados à parte. Santos irmãos, que participais de uma vocação celestial. Voltando ao capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, a refulgência, a radiância. Nele nós vemos a glória de Deus, na face de Cristo. A quarta glória mencionada aqui
do Senhor, entre as 7 então. No verso 3, a expressão exata do seu ser. Esse termo, na língua original, também é muito rico. Expressão exata. Caráter. Nós sabemos que é um caráter, não é? Um caráter é a expressão de algo. O caráter da letra A, ele tem uma determinada forma e transmite para nós o significado de A. E o B é a mesma coisa, e o C é a mesma coisa. Um caráter é uma imagem que transmite exatamente o sentido, não é? Do que aquilo é. Caráter. Como você fazer numa cera mole a marca de um anel, como se usavam para se selar aqueles documentos antigos. Você usava aqueles nobres, aqueles reis, aqueles príncipes, tinham aquele anel de selar, então eles tinham uma cera lá própria que selava um documento, para que não fosse aberto senão lá pelo destinatário. Então ele fechava o documento, aquela cera era pingada ali assim, ela endurecia e pegava o seu anel, fazia um caráter, uma imagem exata do seu anel. Então, quando essa frase se refere ao Senhor Jesus, diz que ele é o caráter. Você vê? Caráter do quê? A próxima palavra aí, no original, é hipóstasis, ou ser, como foi traduzido aqui com S maiúsculo, do seu ser. Está vendo? Hipóstase. Sabe o que é hipóstase? Hipóstase significa subsistência. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma hipóstase. Cada um deles tem uma subsistência pessoal, mas os 3 são um porque participam de uma única essência. Não são 3 deuses, mas é um Deus triuno. Então, quando diz que o Senhor Jesus é a expressa imagem, ou a expressão exata, algumas versões dizem expressa imagem, né? Expressão exata do seu ser, está dizendo que nessa hipóstase, nessa subsistência pessoal do Filho, nós conhecemos o Pai. Ele é o caráter da hipóstase do Pai. Por isso o Senhor Jesus disse assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Felipe, mostra-nos o Pai. Como se ele estivesse dizendo, eu sou o caráter da hipóstase do Pai. O Pai tem uma subsistência pessoal, ele é uma pessoa. E a minha pessoa expressa a pessoa dele. Você não pode ver o Pai, Felipe. Olha para mim que você vê o Pai. Porque eu sou o caráter da hipóstase do Pai. Compreendeu? Expressa imagem do seu ser. Quinta glória. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vou fazer um resumo dessas últimas para nós nos alongarmos demais por hoje. Essa expressão aí também é muito rica. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Abra, por favor, Colossenses 1,17, para que eu possa mostrar para os irmãos uma diferença. Colossenses 1,17 diz assim, também é um lindo texto sobre as glórias do Filho, muito conhecido, né? A partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas. Olha o que ele diz lá no verso 17, parte final. Nele tudo subsiste. Então vamos ficar com essa frase. Nele, esse é o Filho, é Cristo. Nele tudo subsiste. Em Colossenses, o tema de Colossenses é o poder integrador da plenitude de Cristo. O livro de Colossenses vai nos ensinar que tudo se mantém como mantém por causa de Cristo. É Ele que dá coesão a tudo. Se Cristo deixasse de existir, tudo desintegraria. Então, nele tudo subsiste, mantém coeso. Agora, em Hebreus, é usada uma palavra que no nosso português foi traduzida aí quase igual a de Colossenses, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas o sentido não é o mesmo. Então, em Colossenses significa que se mantém coesas. Em Hebreus, o sentido é complementar. Significa que ele dá um destino providencial a tudo aquilo que ele criou. É como um complemento do que eu já compartilhei do final do verso 2, pelo qual também fez as idades. Ele fez as eras. Então ele governa passado, governa presente e governa futuro, porque ele fez as eras. E não apenas fez o universo, como eu já expliquei. Então o sentido dessa expressão é complementar. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Compreendeu? Ele dá um destino providencial. Irmão, que coisa importante é isso, irmão. Na vida cristã não há acaso, não há sorte, não há azar. Lembra da experiência de Jó? Quando ele viveu e passou tudo que ele passou, no capítulo 42, ele diz assim, eu era um tonto, um tolo.
Eu falei de coisas maravilhosas demais para mim, porque sabe como é que nós funcionamos? Quando nós não entendemos um assunto, nós falamos muito sobre ele. Quando nós entendemos, nós falamos pouco. Jó não entendia nada sobre o que Deus estava fazendo com ele, então ele fala como tagarela o livro todo. Ele até arguia a Deus, não é? Senhor, desce aqui no meu tribunal, já tenho bem encaminhada a minha causa. O advogado Jó. Mas o Senhor não descia no banco dos réus. E o silêncio de Deus foi um silêncio ensurdecedor para Jó. E Jó foi se debatendo, não é? Até que o Senhor começou a falar do meio de um redemoinho. Sabe por que redemoinho? Porque ele ia levar Jó a uma esfera superior de relação com ele. Então Deus, no meio de um redemoinho que fala da vida ascensional, Paulo usa esse termo em Filipenses 3, quando ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquele termo lá é ascensional vocação. Então o Senhor colocou Jó no redemoinho e começou a tratar com ele. Jó virou de cabeça para baixo, virou do lado avesso, não é? Então quando ele chega no capítulo 42, ele fala assim: eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. E eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E eu, sabe qual a característica primeira daqueles que veem a Deus na face de Cristo? Eu me arrependo. Não do que eu faço, mas do que eu sou. E eu me abomino. A palavra abominação no hebraico é fortíssima. Ela sempre está ligada à adoração de ídolos. Quando Jó, lá no capítulo 42, verso 6, ele diz: eu me arrependo e me abomino, ele está dizendo: sabe quem eu sou, Senhor? Um adorador de mim. Eu me abomino, porque eu sou um adorador de mim mesmo. Eu não te conhecia, você não só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem e eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Então o verso mais à frente diz: e mudou o Senhor o cativeiro de Jó. Tradução pobre do nosso português, né? Ela diz: e mudou o Senhor a sorte de Jó. Jó não teve sorte nem azar. O texto hebraico diz: mudou, trocou o Senhor o cativeiro de Jó. Esse é o sentido do hebraico. Trocou o Senhor o cativeiro de Jó. Porque Jó era cativo de quem? Dele mesmo. Mas agora o Senhor trocou o cativeiro de Jó. Agora ele era cativo de quem? Do amor de Deus revelado a ele. Não é? Então, esse é o sentido ali. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele dá um destino providencial. Não tem acaso, não tem infortúnio, não tem desgraça. Não, irmãos, não. Se você nasceu de novo, se você pertence ao teu Senhor, se você sabe que esse primogênito é o teu irmão mais velho, tudo na tua vida tem um propósito. Sabe qual é o nosso problema? Não é que Deus não fale, é que nós não ouvimos. Ele fala o tempo todo, irmãos. O prazer dele é falar, é se revelar. Ele fala através de tudo, através de todos, 24 horas por dia. Né? Mas nós não ouvimos. Lembra que nós compartilhamos sobre aquele carneiro da consagração de Levítico 8? Para que aquele sacerdote e o sumo sacerdote pudessem ser preparados para servir a Deus, havia um animalzinho próprio lá chamado carneiro da consagração. É para nos ensinar tudo sobre consagração. Se você quiser aprender, você tem que conhecer o carneiro da consagração. Primeiro, consagração é morte. O carneiro era morto. Depois, o sangue era aplicado na vida daquele que ia se consagrar. Por onde começava? Na ponta da orelha direita. Se lembra? Levítico 8, de 22 a 24. Depois você lê esse texto. Na ponta da orelha direita. Porque qual é o primeiro ato de consagração nosso a Deus? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É aqui que começa a consagração. Nós queremos começar a consagração aqui, ó, na mão. O que eu posso fazer para Deus? Né? Nós achamos que Deus comprou empregados e não filhos. Né? Ou nós queremos começar pelo pé. Não é? Nós queremos começar corrigindo os nossos caminhos. Nossos caminhos têm que ser corrigidos, se eles desagradam ao Senhor. Mas sabe onde começa a correção dos nossos caminhos? Aqui. Por isso, a noiva de Cantares diz assim: a tua voz é doce. Seu falar é muitíssimo doce. Ela conhecia o falar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, irmão, ele sustenta todas as coisas e quer despertar o nosso ouvido para essa relação. A sexta glória, estamos terminando. Eu já falei sobre ela, então eu vou só citar. Tendo feito a purificação dos pecados. Tratamos aqui já hoje bastante desse assunto, né?
Esse glorioso Filho é que fez purificação dos pecados. Será que alguma coisa precisa ser completada na nossa purificação de pecados? Olha quem que fez. Foi o Filho, o resplendor da glória, a expressa imagem do seu ser, aquele que é o Criador, aquele que é o revelador. Foi ele que foi à cruz. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as transgressões que eram deles, mas elas foram imputadas a quem? Ao seu Filho. Por isso ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Isso não é força de expressão, irmão. O Filho de Deus foi separado de Deus na cruz do Calvário. Não tente compreender. A mente de formiga não vai compreender esse mistério. Filho de Deus, separado de Deus na cruz do Calvário, para que nós fôssemos aproximados de Deus. Então, purificação de pecados. Todo o livro de Hebreus trata desse assunto. Purificação da consciência, ele fala, lembra? Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Capítulo 9, verso 14. Lembra do começo do capítulo 10? Se aqueles sacrifícios do Velho Testamento pudessem purificar pecados, eles teriam cessado de ser oferecidos. Mas porque eram imperfeitos, tinham que ser oferecidos muitas vezes, porque não podiam purificar a consciência. Então essa ideia de purificação, ela permeia o livro todo. E por último, então, para concluirmos, sétima glória, assentou-se à destra da majestade, com M maiúsculo, nas alturas. Entronização. A última glória. Eu quero ler com os irmãos, para a gente encerrar, os 4 textos, para que você veja onde aparece essa expressão em Hebreus. A primeira está aqui. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. A próxima vez, capítulo 8, versículo 1. Veja lá. São 4 menções sobre essa entronização. É uma chave do livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus mostra o nosso sacerdote no trono. Sacerdote no trono, não na terra. Ele não é filho de Levi? Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Então o tema de Hebreus é sacerdote no trono, que vive para interceder por nós. Então capítulo 8, verso 1, o essencial, o resumo das coisas que temos dito é: nós possuímos. Que palavra! Posse é teu, irmão, é nosso. Nós possuímos um tal sumo sacerdote. Quão imenso ele é, não é? Um tal sumo sacerdote, que se assentou. Por que esse termo é importante? Os irmãos já sabem. Havia algum tipo de cadeira lá no Santo dos Santos para o sumo sacerdote sentar? Tinha. Muito pelo contrário. Lá no final da sua túnica tinha campainhas. E na medida que ele ia fazendo o trabalho, aquelas campainhas iam tocando, para que os do lado de fora soubessem que ele estava vivo. E não tinha nenhum lugar para se sentar lá. Ele tinha que trabalhar. Quando o Senhor Jesus se fez carne, o verbo encarnado disse assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, porque ele veio para oferecer sua vida. Mas quando ele está na cruz, ele disse assim: não tem mais trabalho, está consumado. Então por isso o livro de Hebreus diz, ele está assentado. Assentado onde? À destra do trono da majestade nas alturas. Ou, numa outra linguagem também de Hebreus, no santo dos santos da presença de Deus, onde ele entrou por nós, assentado. Ninguém vai tirá-lo de lá. Ninguém pode nos destituir da glória que nos foi comprada pelo nosso Redentor. Então, ele se assentou à destra do trono da majestade no céu. Se o Senhor permitir e conduzir assim, eu quero compartilhar o capítulo 8 todo com os irmãos numa outra reunião, os 13 versículos, porque eles são magníficos. Mostrando que esse sumo sacerdote, verso 2 agora, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Vamos ver que tabernáculo é esse. Você precisa entender esse capítulo 8, para você ver a beleza dele. O que o Senhor Jesus ministra ao seu tabernáculo. Mas vamos deixar isso por enquanto. Capítulo 10, a próxima expressão. Já estamos concluindo. Capítulo 10, verso 12. Terceira vez então. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. O que nós vemos lá no capítulo 1, primeiros versículos? Ele fez a purificação de pecados. Está vendo como é que esse tema vai pela epístola toda? Aqui é repetida a ideia. Ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados. E agora está onde?
assentado, assentou-se. Fez aquele sacrifício e assentou-se à destra do trono da majestade. E a última vez, capítulo 12, versículo 2. Para que nós fomos chamados agora? Para olhar firmemente para aquele que é o alfa, o autor, e para aquele que é o ômega, o consumador, que aqui significa o aperfeiçoador, consumador da fé. Está vendo que a fé não é estática? Está vendo que nós fomos comprados por Cristo para Cristo, do Egito para Canaã? O sangue do Cordeiro Pascal e a terra de Canaã é de Cristo para Cristo, é de Cristo para a plenitude de Cristo. Então, autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, qual alegria? Nós somos tão egocêntricos, nós interpretamos esse texto assim, a alegria é que ele via que a igreja ia ser gerada para Deus. Não. Sabe por quê? Porque lá em Levítico, a oferta pelo pecado não vem primeiro, e sim o holocausto. Então, qual era a alegria que lhe estava proposta? Satisfazer o coração do Pai. O que tinha no coração do Pai? Um desejo de conduzir muitos filhos à glória. Ele é pai de uma família de filhos. Ele só tinha um filho. Ele plantou seu filho para obter uma família de filhos, semelhantes ao seu filho. Essa é a alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz e não fez caso da vergonha. E está sentado à destra do trono de Deus. 4 vezes. O sumo sacerdote no trono, que vive para interceder por nós. E por isso, ele pode salvar totalmente. Irmão, você tem se chegado a ele? Você tem se chegado a ele na sua vida prática? Você não tem permitido que nada te separe dele? Nem tua vontade, tuas ambições, teus desejos, as fascinações do mundo, os cuidados da vida. Você não tem permitido? Não permita. Achegue-se ao trono da graça, para que você ache misericórdia, ache graça para socorro em ocasião oportuna, porque ele vive para interceder por você. E o Espírito de Deus, o servo de Abraão, em você, não vai se contentar com algo menor. Por isso, irmão, essa pregação da prosperidade, a teologia da prosperidade é tão maligna, porque no mínimo, ela condena os filhos de Deus à infância espiritual. Porque eles entendem que Deus, esse maravilhoso Deus, descrito em Hebreus, não passa de um Papai Noel celestial, que quer nos fazer muito felizes e nos dá todas as bênçãos, e deixa de ver o supremo propósito de Deus em Cristo Jesus, ao redor do qual todas as coisas cooperam. O Senhor nos ajude a ver melhor o seu Filho, nas suas 7 glórias, para que nós possamos entender o nosso chamamento. Por isso, santos irmãos, que participais de uma vocação celestial. Amém. Vamos orar. Senhor, abre os nossos olhos, para que vejamos algo mais da beleza do Senhor. Tua beleza indescritível, difícil de expressar, tuas glórias incompreensíveis. Muito obrigado pelo espírito de sabedoria e de revelação, sem o qual nunca poderíamos sequer nos aproximar do Senhor no que o Senhor é. Abre os nossos olhos, cativa o nosso coração, abre os nossos ouvidos e ganha para ti tudo o que há em nós, sem reservas, sem temor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Atrai-nos para que corramos após ti. Completa o que o Senhor começou nas nossas vidas. Espírito, alma e corpo. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém, Senhor.